Olá, Brunitas e Brunitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Bruna Machado. E se você está pensando em comprar a sua primeira bordadeira, está na dúvida qual bordadeira comprar, qual o modelo mais indicado, esse vídeo é para você. Eu sou Bruna Machado, sou especialista em enxoval de bebê e bordado eletrônico e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesses 6 anos de bordado. Quais as máquinas que eu já tive, quais eu tenho hoje e te instruir, te auxiliar a como você escolher a melhor máquina para você trabalhar aí no seu ateliê. Eu sei que essa é uma tarefa difícil que nos deixa com muita dúvida. Então, vamos lá. Então, quando eu fui comprar a minha primeira máquina, eu fui pelo critério valor, tá? O que cabia dentro do meu orçamento. E eu acho que esse é um critério maravilhoso para a gente seguir, porque sim, eu comecei com uma Brother PE 810. Quero reforçar a vocês que os modelos que eu vou falar aqui nesse vídeo, todos eles são da Brother e todos são modelos de máquinas domésticas, tá? É a minha experiência. Então, eu podia comprar uma Brother, uma PE 810. Tá? É o que cabia dentro do meu orçamento e essa máquina me atendeu durante 1 ano. Então, eu sempre falo, quando me perguntam, Bruna, qual máquina você indica? E eu falo assim, se você pode, comece por uma BP 1430, que é a máquina, vamos dizer, a intermediária, tá? Porque ela tem um valor intermediário e tem os tamanhos de bastidores também bem legais. Eu já vou falar para vocês sobre isso. Então eu acredito que essa aqui é uma máquina que vai te atender por mais tempo. Eu comecei com uma 810 e 1 ano depois eu senti necessidade de ter uma máquina com área de bordado maior. Se você não sabe o que diferencia de fato em uma bordadeira, o valor dela é a sua área de bordado. Então, quanto maior a área de bordado, mais cara essa máquina se torna. Então, é muito importante que o primeiro passo seja você analisar qual é a sua intenção com essa máquina, qual nicho você trabalha, quais são as peças que você deseja fazer. Hoje eu tenho 2 máquinas aqui que tem área de bordado 16 por 26, a área maior, né? E essa aqui 18 por 30, mas ainda assim o bastidor que eu mais utilizo aqui na confecção das minhas peças de enxoval de bebê é o bastidor 13 por 18. Esse aqui é o que eu mais uso disparado, tá? Então por isso que eu falo para você fazer essa análise, porque eu sei que quando a gente olha para a BP 2100, 2150, enche os nossos olhos, né? Ela é uma máquina linda, que tem esse painel grandão e tudo mais, mas às vezes não tem a necessidade de você investir nessa máquina, principalmente se você está começando. Começa com uma máquina, de repente, né, um pouco mais barata e conforme o seu ateliê te der esse retorno financeiro, você faz o investimento aí para o próximo passo. Então a minha primeira máquina de bordado foi a PE 810, ela tem área de bordado no tamanho 10 por 10 e 13 por 18, tá? E nela você consegue adaptar um bastidor que é chamado de bastidor de 2 estágios. E nele você tem a possibilidade de bordar área até 13 por 30, tá bom? Essa é uma máquina muito boa, ela tem o painel digital, né, o painel LCD, velocidade de bordado dela 650 pontos por minuto, ela tem o corte de linha nas trocas de cores, tá? As trocas de cores manual. E é uma máquina que, se você tiver uma queda de energia ou precisar parar com o seu bordado e retomar, ela vai continuar o bordado exatamente do pontinho onde parou, tá bom? Na PE 810, ela vem na memória da máquina 136 bordados e 11 fontes diferentes. Então esses são bordados para você iniciar, para você aí se aventurar, né, nos seus primeiros bordados, mas logicamente que quando a gente compra uma bordadeira, a gente já quer ali adquirir, né, diversas matrizes e a gente vai adquirir essas matrizes de acordo com o nicho que a gente escolher. E a minha segunda máquina então foi a BP 1430. Essa máquina aqui eu comprei usada, tá? Então fica para vocês essa dica também. Se você
encontrar aí uma máquina usada bacana, por que não? Você pode sim comprar, tá? Eu sempre aconselho que compre na sua cidade, onde você possa ir lá, ver a máquina, né? Ver se ela tá funcionando certinho, saber quando foi feita a revisão, dar uma pesquisada nos valores de mercado, mas eu acho que uma máquina usada é uma ótima opção. Essa minha aqui tem 5 anos e é uma máquina que continua em perfeito estado. A BP 1430 tem área de bordado 10 por 10, 13 por 18 e também o 16 por 26, que é este bastidor aqui, ó, um bastidor grandão, tamanho 16 por 26, é a área de bordado dele, tá? Uma área bem bacana. Essa máquina, velocidade de bordado dela, 850 pontos por minuto. Ela tem na memória 280 bordados e também tem 11 fontes de bordado diferente. Essa também tem corte de linha, só que ela tem um corte de linha que é um pouco mais avançado do que o da PE 810. Então, se eu estou bordando uma florzinha, ele vai fazer o bordadinho ali de uma pétala, corta a linha e vai para o bordado da próxima pétala. Então, essa é uma função que, dependendo do tipo de bordado que você está fazendo, é uma função bem legal. Às vezes, você vai fazer aqui, ó, o bordado dessa borboletinha e aí você vai fazer esse outro bordado aqui. Então, fica tudo isso aqui de linha sobrando, né, que fica aqui. Então, quando você tem uma 1430, ela faz esse corte aqui na primeira borboleta e aí vem aqui para outra. Então, como eu falei para vocês lá no início, comece com a máquina que você pode e à medida que o seu trabalho com bordado for te dando retorno financeiro, aí sim você vai investir aí na máquina dos seus sonhos, né? Essa aqui é a BP 2100. Ela acompanha 3 bastidores, tá? Nos tamanhos 10 por 10, que é este aqui. O tamanho 13 por 18, que eu já mostrei também, e a área maior é o 18 por 30. Essa máquina, ela tem o bordado de 1050 pontos por minuto, então ela é uma máquina mais rápida. Na memória dela tem 227 bordados e 11 fontes diferentes. Mas como eu falei para vocês, não se apegue a essa informação, porque a hora que você compra a sua máquina, você vai começar a adquirir matrizes com as programadoras, né? De acordo com o nicho que você escolher, matrizes maravilhosas, que você vai fazer trabalhos lindos. Essa máquina aqui tem algumas vantagens em relação às outras que são muito bacanas. Primeira coisa, essa tela de LCD, né, que é linda, se eu não me engano é de 7 polegadas, então é uma tela bem grande. O corte de linha dela, que eu falei, que tem aqui na 1430, essa aqui também tem, porém é um corte mais rente, é um corte que fica bem mais limpinho e assim você tem menos linha para limpar no avesso do seu bordado. E a hora que você começar a bordar, você vai ver o quanto isso adianta no teu serviço, porque limpar avesso de bordado é uma coisa que demora bastante e requer ali bastante dedicação. Ela borda a 1050 pontos por minuto. Tem também uma função de laser que ajuda bastante na hora de poder centralizar o seu bordado, de posicionar, é uma função que é bem legal. E pra mim, assim, o que é mais maravilhoso nessa máquina é que ela é super silenciosa, tá? Dentre as 3 máquinas que eu já tive, essa aqui é a mais silenciosa, é uma máquina que é super, assim, gostoso. Você pode ficar o dia inteiro bordando e tá tudo certo. Você não tem dor de cabeça, não tem nada. Então, Brunitas, essas são as máquinas que eu tenho, essas duas, e também a PE 810, que é a máquina que eu já tive. E como que eu escolhi essas máquinas? Primeiramente, eu pesquisei muito para poder conhecer, para saber sobre elas, entender um pouquinho mais desse mundo do bordado antes de fazer esse investimento, que não é um investimento baixo, tá? Então, pesquisei bastante. Também fui entender se aqui na minha cidade, aqui na minha região, eu conseguiria assistência fácil dessas máquinas, né? Eu vejo muitas vezes as meninas compram alguma bordadeira sem pesquisar, sem saber se na sua cidade ou por perto tem algum técnico, e aí
pode acontecer da máquina dar problema, o que não é comum nessas aqui, tá? As minhas máquinas, elas vão para o técnico para revisão. É muito raro ter algum problema com ela. E os que eu já tive foi por não saber usar, tá? Foi por um erro meu. Então, muita gente compra a bordadeira, né, de várias marcas, sem saber se próximo de si tem uma assistência. E isso acaba dificultando muito. Às vezes você faz a compra da máquina pensando assim, ah, mas essa marca aqui é um pouco mais barato. Só que a hora que você precisa de uma assistência, você tem que viajar para longe. Quanto menos assistência tem, normalmente o pessoal cobra mais por isso. E aí aquela diferença que você pagou um pouco mais barato lá no início acaba se tornando muito mais caro, tá? É importante eu falar novamente, se você vai comprar a sua bordadeira, sempre pensa para que você quer essa máquina, qual é o objetivo, né? Porque se você vai trabalhar com protetor de berço, com toalhas de mesa, enxovais de casa, né? São bordados maiores. Esses itens requerem um bordado maior. E aí, de fato, né, realmente às vezes vale a pena você já investir em uma 2100 ou uma 2150. Mas se a sua intenção é trabalhar com um enxoval de bebê, assim como eu, e eu faço peças que são utilitários para bebê, então essas peças não necessitam um bordado tão grande. Uma máquina que tenha uma área de bordado 13 por 18 vai te atender super bem. Então sempre faça essa análise, e eu sei que enche os olhos quando a gente vê, né, uma máquina grandona e tal, com uma tela assim bonita, mas às vezes você vai investir um dinheiro alto em uma máquina, quando de repente, com o dinheiro dessa aqui, você poderia comprar duas menores, e aí você consegue agilizar a sua produção. Então é interessante pensar nisso, tá? Às vezes, né, nem sempre a melhor máquina no mercado é a melhor máquina para você. E aí, comprou a tua máquina, você vai ir para o próximo passo, que é o que eu preciso para essa máquina? Você vai precisar de um computador, vai precisar de um programa de edição de matrizes. Eu uso o programa P-Design, inclusive tenho curso sobre ele para você aprender a fazer a edição das suas matrizes, colocar nome no bordado, trocar as cores, né? Mandar a arte do bordado para o seu cliente, um curso bem completo, tá? E os materiais que você vai usar para bordar. E aí, se você quer saber sobre isso, já tem um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar ele linkado aqui para você já se preparar aí para esse próximo passo, para os materiais que você vai usar. Então, Brunitas, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a pensar um pouquinho melhor sobre qual máquina você vai escolher. Lembra que não existe uma melhor máquina, existe a melhor máquina para você, para o seu uso e dentro das suas condições. Se hoje você não pode comprar a máquina ideal, não tem problema. Você vai trabalhar às vezes com uma máquina que é um pouco mais inferior ou uma máquina usada, e ela vai te trazer o retorno financeiro para você investir na máquina que você deseja, que você sempre sonhou, tá? E se você já borda, me conta aqui nos comentários qual bordadeira você tem. Se você está pensando em comprar, me conta aqui também, Bruna, olha, o teu vídeo me ajudou e eu optei por comprar tal máquina, tal modelo. Me conta aqui que eu quero saber. Brunita, ficou com dúvida com relação a alguma coisa que eu não falei, algum detalhe da bordadeira? Se ficou, comenta aqui que eu vou olhando os comentários e vou respondendo vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, que toda semana tem vídeo novo por aqui e assim você vai receber a notificação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo!